Oi, pessoal! Então, estamos de volta para o nosso bloco 2 da nossa aula 13, tratando sobre teletrabalho. Vamos fazer uma pequena revisão de onde nós paramos, porque agora nós vamos tratar da questão da compra de equipamentos, do reembolso. E aí, na aula 13, bloco 1, no nosso último vídeo, nós vimos quais são os requisitos contratuais para que se firme um contrato de trabalho via teletrabalho. Então, aí nós vimos o seguinte, que o que deve conter no contrato? Deve conter expressamente, ou seja, o contrato de trabalho via teletrabalho deve ser sempre escrito, e aí deve conter o que então? A modalidade de prestação de serviço teletrabalho, as atividades específicas que serão realizadas pelo empregado, as disposições acerca da responsabilidade da aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, ou seja, compra de computadores, de aplicativos, né? Tem aplicativos que têm compras dentro dele, então tudo isso tem que ser pré-estabelecido no contrato, tá? E da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto. Então, toda a estrutura que o empregado precisará para fazer aquele teletrabalho, isso tudo vai ter que estar ali no contrato expressamente previsto, de como que vai ser essa compra, quem vai ser responsável por essa compra, manutenção e fornecimento. E as disposições sobre reembolso de despesas que o empregado vier a arcar. Então, isso está previsto no artigo 75C e também no artigo 75D. Tá? Então, vamos só relembrar o artigo 75C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, tá? Que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, tem que estar na CTPS, que é teletrabalho, a modalidade ali de contrato individual de trabalho, e as atividades que ele vai realizar. Aí nós vimos que a alteração entre os regimes presencial e teletrabalho, em regra, ela é bilateral, mas que pode acontecer dela ser unilateral, mas ela vai ser unilateral apenas quando o empregador quiser que o empregado saia do trabalho, teletrabalho, e volte a trabalhar na empresa, né, nas dependências dele. E isso daí está previsto no artigo 75C, parágrafo 1º, que diz que poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes. Isso tudo tem que ser registrado em título contratual, porque tudo no teletrabalho é expresso, escrito. Então, o contrato está ali feito, a princípio, que vai ser um teletrabalho. Aí, quando vê, alterou para presencial. Tudo isso tem que estar ali escrito no aditivo contratual. Em regra, essa alteração é bilateral, mútuo acordo, mas ela poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho de casa para a empresa, para presencial, por determinação do empregador, ou seja, unilateral, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, né? Tem que dar esse prazo para o empregado se adaptar novamente ao regime de trabalho presencial, com o correspondente registro aditivo contratual também. Tudo tem que ser registrado no contrato, via aditivo, tá? Então, é bilateral, mútuo acordo, a alteração entre presencial, teletrabalho ou teletrabalho presencial. Pode ser unilateral apenas se for para mudar de teletrabalho para voltar para a empresa. E tem que dar um prazo para o empregado. E aí nós paramos aqui. Os equipamentos e a infraestrutura eventualmente fornecidos pelo empregador para viabilizar o teletrabalho, então são equipamentos para o trabalho e não pelo trabalho. E depois eu vou falar qual que é a diferença desses dois termos. Como, por exemplo, computador, impressora, mesa de trabalho, link de internet, etc., não integram a remuneração daquele trabalhador. E por que isso? Porque tudo isso está sendo fornecido
para o empregado trabalhar e não pelo trabalho que o empregado fez naquele período. Tudo que é para o empregado trabalhar não integra a remuneração, e sim é para dar condições para ele prestar aquele serviço. É como se você tivesse com tudo que você tem na empresa trazendo para sua casa. O que você tem ali na empresa, mesa, computador, não é seu, é para você prestar o teu serviço. O que é seu é no fim do mês o seu salário, talvez um vale alimentação, um salário in natura ali, uma cesta básica. Aquilo ali é seu, mas é pelo seu trabalho. O que é para você trabalhar não é seu e não é remuneração sua, tá? Isso está previsto na CLT no artigo 75D, parágrafo único. São, portanto, utilidades sem natureza salarial. Não tem natureza salarial aquilo que você está adquirindo do seu chefe, ganhando do seu chefe para você trabalhar. Exemplo, então, o valor do link de internet ou do computador fornecido pelo empregador para viabilizar a prestação de serviços do teletrabalhador não irá repercutir no cálculo de parcelas trabalhistas como férias, 13º, salário, FGTS, uma vez que não possui natureza salarial, tá? Então não repercute nada, o valor do link de internet, nada, o valor do computador, da impressora, tudo aquilo que você está usando para trabalhar, que está sendo fornecido pelo empregador, isso não repercute no cálculo do salário, da remuneração do empregado. Ainda em relação a tais equipamentos, a CLT prevê que a responsabilidade pelo seu fornecimento e manutenção serão objeto de contrato escrito. Isso vai ser determinado via contrato escrito. De quem é a responsabilidade para adquirir esses equipamentos? Isso vai ser determinado no contrato, tá? A CLT não traz uma regra que é sempre do empregador ou sempre do empregado. Depende do acordo. E isso está previsto no artigo 75D da CLT, que fala: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, tá? Então, tudo isso vai ser previsto em contrato escrito. Não é regra ser a responsabilidade de um ou de outro, depende. E o parágrafo único traz que as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Então, está muito claro que tudo isso é para o trabalho, não integra a remuneração do empregado. O empregador, além disso, deverá instruir seus teletrabalhadores de modo a prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. Não é porque o empregado está fora das dependências daquele empregador que o empregador está isento de responsabilidade nas prevenções de acidente de trabalho. O empregador, ainda que esteja com seu empregado fora das suas dependências, ele é responsável sim por instruir os seus empregados, por dar equipamentos de proteção individual, fornecer esses EPIs e também por disponibilizar para o empregado normas de postura, tudo isso em prol da saúde do trabalhador. Às vezes o trabalhador não trabalha numa cadeira boa, numa mesa boa, tudo isso vai ser responsabilidade sim, ainda que fora das dependências do empregador, vai ser responsabilidade sim do empregador. Por outro lado, o empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções patronais, porque de nada adianta o patrão, o empregador, dar essas instruções, fornecer os equipamentos de proteção individual, mas o empregado também nem ligar e também não usar nada, não seguir nada. Também vai ser responsabilidade do empregado assinar esse termo de responsabilidade. Ou seja, estou ciente de tudo que eu tenho que seguir, de todas as instruções que o meu empregador me deu e vou segui-las. Caso aconteça alguma coisa, não foi culpa minha, né? Então, tudo isso é muito importante para prevenir também o empregador de situações de má-fé.
Isso está previsto no artigo 75E, que fala que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, tá? Então, é responsabilidade do empregador instruir os seus empregados, ainda que quando o empregado não esteja nas suas dependências, esteja trabalhando de casa. Parágrafo único. O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, tá? Então, isso é responsabilidade do empregado, seguir todas as instruções e falar que está ciente de todas elas. E aí, a CLT, eu também quis trazer o artigo 157 da CLT, que fala quais são as responsabilidades das empresas. Dentre essas responsabilidades, no inciso 2 fala que cabe às empresas instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Então, isso que o artigo 75E traz já é até uma regra, ainda que seja trabalho em casa ou na empresa, nas dependências do empregador. Sempre vai caber ao empregador instruir o seu empregado quanto às precauções para evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, tá? Além disso, né, vamos ler o inciso 1 também, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, a empresa, o empregador, ela tem que cumprir aquelas normas de segurança e medicina do trabalho, passar essas normas para os empregados e fazê-los cumprir também. E não cumprir é motivo de justa causa, de demissão de justa causa. Nós vamos ver nas aulas mais para frente as hipóteses de demissão por justa causa, de rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, e não seguir as regras, as normas de segurança do trabalho, não utilizar EPIs, é também uma hipótese de demissão por justa causa. Então, o empregador, empresa, deve seguir as instruções e fazer seus empregados seguir. Além disso, ele deve instruir seus empregados para evitar esses acidentes e doenças e adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional e facilitar o exercício da fiscalização também pela autoridade competente, né? Ele não pode impedir a fiscalização, ele deve facilitar, fornecer todos os documentos solicitados pelo fiscal e deve adotar também as medidas que o órgão regional pede para adotar. E aí, apesar de o empregador instruir os teletrabalhadores e estes se comprometerem a seguir as instruções fornecidas, não há garantia de que tais atitudes tenham o condão de isentar o empregador em caso de infortúnio com o teletrabalhador, né? Então, ainda que o empregador faça tudo que precisa, forneça tudo para o empregado, forneça os EPIs, oriente, siga as instruções, faça tudo certinho e o empregado siga tudo, se acontecer algum infortúnio, vai depender muito do caso concreto para isentar o empregador ou isentar o empregado, né? Vai depender muito da situação ali do caso concreto, para não se responsabilizar o empregador. Mas, em regra, se ambos fazerem as suas partes, o empregador orientar o empregado seguir as orientações, não vai ter problemas, né? A não ser que realmente seja uma coisa muito fora do comum, fora do normal que aconteça ali, e aí vai depender do caso concreto. E por fim, na aula de trabalho intermitente, nós vimos que o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, todas aquelas normas que nós vimos, artigos da CLT, aquela portaria do Ministério do Trabalho, tudo aquilo fica abaixo do negociado, ou seja, o negociado, a negociação coletiva, o acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho, fica acima de todas essas leis, de todas essas regras. Por quê? Porque o negociado, nesse caso, prevalece sobre o legislado. E aqui no teletrabalho a mesma coisa. Todos esses artigos que estamos vendo
Na hipótese de haver uma negociação coletiva, seja como acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, essa negociação coletiva vai estar acima do legislado, dessas leis. Então, o teletrabalho é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado. Isso está previsto no artigo 611-A, inciso 8, que é o mesmo inciso que fala que o trabalho intermitente também vai estar acima, né, o negociado sobre o legislado. Então, a CLT, no artigo 611-A, fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, ou seja, é um rol exemplificativo, isso daí nós vamos ver também em próximas aulas, mas, entre outros, dispuserem sobre teletrabalho, já fala de cara, então o teletrabalho é hipótese em que o negociado prevalece sobre o legislado, regime de sobreaviso, que nós vamos conhecer nas aulas de jornada de trabalho, e o trabalho intermitente. Então, tudo isso que nós estamos conhecendo vale até ter um negociado, uma negociação coletiva. Havendo negociação coletiva sobre alguma dessas coisas que nós conversamos aqui, ela vai prevalecer sobre esse legislado, essa legislação que nós estamos vendo. E aí, eu queria trazer também para vocês o artigo 6º da CLT, logo no início da CLT, antes mesmo da reforma, a CLT já trazia que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, está presente todos os pressupostos da relação de emprego, que, relembrando, é a subordinação. Tem subordinação? Eu trabalho de casa, mas eu sou subordinado ao meu chefe. Tem a habitualidade, todos os dias eu preciso trabalhar, eu tenho obrigação de, ainda que não seja todos os dias, mas ao menos uma vez na semana ou uma vez no mês eu estar ali presente à disposição do meu empregador. Onerosidade, eu tenho um salário no fim do mês, eu sou pessoa física, eu precisa que seja eu tenho pessoalidade, preciso que seja eu quem preste serviço, não pode ser o meu irmão. Então, havendo todos esses pressupostos da relação de emprego presentes, seja um trabalho realizado lá na empresa, no estabelecimento do empregador, seja realizado em casa, à distância, em qualquer lugar, vai ser relação de emprego, e isso não se distingue, tá, entre o trabalho realizado na empresa ou em casa. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, muitas vezes o empregado está trabalhando de casa, mas ele tem ali o celular que o tempo inteiro o chefe liga para ele. E então esses meios telemáticos informatizados de comando, né, ou seja, também pode ser uma ligação, uma chamada em vídeo, uma live. Todos esses meios telemáticos, celular, ligação em vídeo, FaceTime, tudo, de controle, supervisão, comando, se equiparam para fins de subordinação aos meios pessoais e diretos. Enquanto você está na empresa, você tem ali seu chefe te dando ordem pessoalmente. Mas se você está em casa trabalhando, você tem o seu chefe te dando ordem pelo telefone. Então, tudo isso se equipara para fins de subordinação jurídica. Você será um subordinado da mesma forma, tá? E, então, antes de avançar para os exercícios, para as questões, vamos fazer um checklist. Vamos ler esse esqueminha aqui, que também, igual na minha aula de trabalho intermitente, esse esqueminha é do professor Daúde, do Estratégia Concursos. Meus materiais são do Estratégia e também de artigos que eu leio por fora. E aí eu achei esse esqueminha muito didático e por isso que eu coloquei aqui na minha aula. O teletrabalho, ele é aquele que preponderantemente, tá? Não é exclusivamente, essa palavra-chave é muito importante. É aquele que preponderantemente se exerce fora das dependências do empregador, tá? Preponderantemente. Não precisa ser exclusivamente.
pode comparecer às dependências do empregador para fazer atividades específicas, tá? Ele vai continuar sendo teletrabalhador ainda, tendo que comparecer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Por quê? Porque é preponderantemente, não é exclusivamente. A condição de teletrabalhador tem que ser registrado no contrato de trabalho, na carteira de trabalho. E quando houver necessidade de mudança de regime entre presencial, teletrabalho presencial, vai poder ser bilateral quando for do presencial para a casa ou da casa para o presencial. Então, bilateral é regra, é sempre. Mas só vai poder ser unilateral se for do teletrabalho para o presencial, da casa para o presencial. Aí, da casa para o presencial, pode ser que seja por mútuo acordo ou por ordem do empregador, unilateral. Mas quando for do presencial para casa, vai ser sempre bilateral. Não pode amanhã o teu empregador chegar e falar que obrigatoriamente você vai passar a trabalhar só em casa. Isso é um acordo. Mas se você está trabalhando em casa e amanhã o teu empregador precisa de você de volta para a empresa, aí sim ele pode determinar. Não precisa ser de mútuo acordo também. Pode ser, mas não é regra. Pode haver pode ser unilateral. E aí tem que ter aquele prazo, né, de transição de no mínimo 15 dias, tá? Isso aqui é muito importante. E tudo isso tem que estar no aditivo contratual. Ele é excluído do controle de jornada, então, em regra, não dá para pagar hora extra, adicional noturno, nada desses adicionais, regime de sobreaviso, prontidão, nada disso dá para pagar, porque não dá para controlar a jornada de quem está trabalhando de casa, a não ser que realmente tenha um sistema ali de login na empresa, que dê para saber certinho os momentos que você está trabalhando, tá? Os equipamentos do trabalho remoto, os reembolsos, né, de despesas arcadas pelo empregado, eles são de responsabilidades previstas em contrato escrito, tá? Então, não tem uma regra de quem é responsabilidade, isso vai estar previsto em contrato escrito e eles não têm natureza salarial. As doenças e acidentes de trabalho, o empregador vai instruir o empregado e aí o empregado vai assinar um termo de responsabilidade que ele está ciente de todos aqueles cuidados. E é uma hipótese em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Então, vamos interromper esse bloco 2, para irmos para o bloco 3, para fazermos exercícios para fixar esse conteúdo, ver as nossas deficiências, dificuldades, voltar na legislação, marcar tudo e ver como estamos nesse assunto de teletrabalho. E é isso, até o próximo bloco, espero vocês. Tchau, tchau!